O que você faria se descobrisse que a garçonete que te serve café todos os dias está passando fome para que os filhos possam comer? Esta é a história real de como um encontro casual numa cafeteria mudou para sempre a vida de duas pessoas e provou que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis. Prepare-se para uma jornada que vai tocar seu coração e te fazer acreditar novamente no poder dos pequenos gestos. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora, porque histórias como essa merecem ser compartilhadas. Às 5h30 da manhã, quando a cidade ainda dormia sob o manto escuro da madrugada, Lia Fernandes já estava de pé, preparando-se para mais um dia de batalha. Aos 28 anos, carregava nos ombros um peso que parecia desproporcional para sua estrutura delicada. Sustentar sozinha duas crianças pequenas e uma avó de 78 anos com problemas cardíacos graves. O apartamento de 2 cômodos no subúrbio era um reflexo fiel de suas condições. Móveis que já haviam conhecido dias melhores, uma geladeira que funcionava mais por milagre que por tecnologia, e contas que se acumulavam na mesa da cozinha como lembretes constantes de uma realidade financeira implacável. Pedro, de 7 anos, e Ana, de 4, ainda dormiam no colchão que dividiam no quarto minúsculo, alheios às preocupações que mantinham sua mãe acordada a maior parte das noites. No sofá-cama da sala, vovó Celeste repousava, respirando com a dificuldade que os remédios caros apenas amenizavam, mas nunca eliminavam completamente. Lia olhou-se no espelho rachado do banheiro enquanto prendia os cabelos castanhos num coque simples. As olheiras sob seus olhos contavam a história de quem trabalhava 12 horas por dia e, mesmo assim, chegava ao fim do mês contando centavos. Mas havia algo naquele reflexo que nenhuma dificuldade conseguia apagar. Uma dignidade silenciosa que emanava de sua postura ereta e do brilho determinado em seus olhos escuros. O uniforme da cafeteria, blusa branca, saia preta e avental vermelho, estava impecavelmente passado. Era uma questão de princípio para Lia manter a aparência profissional, mesmo quando a roupa íntima por baixo já havia sido remendada mais vezes do que ela gostaria de admitir. Às 6h15, beijou delicadamente a testa das crianças ainda adormecidas e sussurrou um te amo silencioso para cada uma. Verificou se vovó Celeste tinha água e remédios ao alcance da mão. Deixou bilhetes com instruções carinhosas colados na geladeira e saiu para enfrentar mais um dia. O trajeto até a cafeteria Aroma em Sabor levava 40 minutos de ônibus e caminhada. Durante o percurso, Lia revisava mentalmente as contas do mês. Aluguel, luz, água, medicamentos da avó, alimentação das crianças, transporte. Não importava como reorganizasse os números na cabeça, o resultado sempre era o mesmo. Faltava dinheiro. A cafeteria ficava no coração do distrito financeiro da cidade, rodeada por edifícios espelhados onde empresários milionários tomavam decisões que movimentavam milhões enquanto ela servia seus cafés expresso a R$ 4,50 a xícara. Era um mundo completamente diferente do seu, mas Lia havia aprendido a navegar entre esses dois universos com a habilidade de quem não tinha escolha. Às 7h em ponto, a campainha da porta tocou, anunciando a chegada do primeiro cliente do dia. Lia já sabia quem era antes mesmo de levantar os olhos. Guilherme Antônio Santos, 35 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, patrimônio estimado em mais de 100 milhões de reais. Ele era diferente dos outros empresários que frequentavam o estabelecimento. Não falava alto ao telefone, exibindo negócios milionários. Não tratava os funcionários com arrogância. Não deixava gorjetas extravagantes para impressionar. Guilherme era silenciosamente educado, sempre pontual, sempre solitário. Bom dia, Sr. Santos. O de sempre? Lia perguntou com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo de 3 anos, trabalhando ali. Bom dia, Lia. Sim, por favor. Café expresso duplo, sem açúcar. Era a mesma interação que se repetia há 6 meses, desde que Guilherme começara a frequentar a cafeteria. Ele sempre se sentava na mesma mesa do canto, abria o notebook, bebia o café em silêncio e trabalhava por cerca de 1 hora antes de partir para o escritório. O que Lia não sabia era que Guilherme havia escolhido aquela cafeteria não pela qualidade do café,
embora fosse excelente, nem pela localização conveniente. Ele vinha ali por causa dela. Havia algo na forma como Lia se movia pelo ambiente que chamava sua atenção. Não era apenas profissionalismo, era uma graça natural misturada com uma determinação quase palpável. Guilherme, que construíra um império avaliando pessoas e situações rapidamente, reconhecia em Lia qualidades que raramente encontrava no mundo corporativo: autenticidade, força silenciosa e uma dignidade que nenhuma dificuldade financeira conseguia arranhar. Durante aqueles 6 meses, Guilherme observara discretamente pequenos detalhes que revelavam mais sobre Lia do que ela poderia imaginar. A forma como seus olhos se iluminavam quando algum cliente elogiava o atendimento. Como ela sempre guardava os pães que sobravam no final do dia. Ele suspeitava que levava para casa. A paciência infinita com clientes difíceis. A pontualidade militar mesmo nos dias de chuva torrencial. Mas também notara outros sinais: a perda de peso gradual, as roupas que pareciam estar ficando folgadas, as pausas discretas que ela fazia encostando-se discretamente no balcão quando pensava que ninguém estava olhando. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto digitava relatórios financeiros no notebook, Guilherme observou Lia servindo uma mesa de executivos barulhentos. Um deles fez algum comentário que a fez corar e baixar os olhos. Guilherme sentiu uma irritação estranha crescer no peito. Não gostava de ver Lia desconfortável. Por volta das 8h30, a cafeteria estava lotada com o movimento matinal típico do distrito financeiro. Lia se movia entre as mesas com eficiência impressionante, equilibrando bandejas, anotando pedidos, operando a máquina de café, tudo com um sorriso que parecia genuíno, mas que Guilherme começava a suspeitar que escondia um cansaço profundo. Se você está gostando dessa história até aqui, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que tocam o coração e fazem refletir sobre os pequenos gestos que podem transformar vidas completamente. Foi durante o rush das 9 horas que aconteceu. Lia estava carregando uma bandeja pesada, com 6 cafés, quando suas pernas simplesmente cederam. A bandeja caiu com um estrondo que fez todo o estabelecimento se calar por um momento. Xícaras se estilhaçaram no chão, café quente se espalhou pelo piso e Lia ficou ali ajoelhada no meio da confusão, com o rosto vermelho de vergonha. Está tudo bem? Você se machucou? A voz de Guilherme soou mais alta que ele pretendia. Ele havia se levantado instintivamente da mesa e dado alguns passos em direção a ela. Está sim, senhor. Desculpe pelo transtorno. Foi só um tropeço. Lia respondeu rapidamente, já se movendo para recolher os cacos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Senhor. Cardoso, o dono da cafeteria, apareceu da cozinha com cara de poucos amigos. Lia, pelo amor de Deus, olha essa bagunça. Você anda muito distraída ultimamente. Foi um acidente, senhor Cardoso. Vou limpar tudo e repor os cafés, Lia disse, a voz mais baixa, claramente constrangida. Guilherme observou a cena com um incômodo crescente. Havia algo errado ali. Lia não era desajeitada. Ele a observava há meses e sabia disso. E a forma como ela havia cedido não parecia um simples tropeço. Enquanto Lia limpava o chão com movimentos mecânicos, Guilherme notou que ela fazia pausas frequentes, como se cada movimento exigisse um esforço concentrado. Quando ela se levantou para buscar panos na cozinha, ele viu claramente que ela apoiou a mão na parede por alguns segundos, antes de continuar caminhando. O resto da manhã passou com Guilherme dividindo a atenção entre os relatórios no notebook e a observação discreta de Lia. Ela continuou trabalhando normalmente, mas ele percebeu que ela evitava carregar bandejas muito pesadas e fazia mais pausas que o habitual. Às 11 horas, quando o movimento diminuiu um pouco, Guilherme tomou uma decisão. Levantou da mesa, guardou o notebook e se dirigiu ao balcão onde Lia organizava xícaras limpas. Lia, você tem um minuto? Ela olhou para ele com surpresa. Era a primeira vez em 6 meses que ele iniciava uma conversa além do pedido do café. Claro, Sr. Santos. Em que posso ajudá-lo? Eu queria perguntar, você está bem? O que aconteceu mais cedo não pareceu um simples tropeço. Lia hesitou por um momento, claramente avaliando o que dizer. Estou bem, sim. Só não dormi muito bem ontem. Às vezes acontece. Era uma meia-verdade. Lia realmente não havia dormido bem,
mas não por escolha. Vovó Celeste havia passado a noite com dificuldades respiratórias e Lia ficara acordada observando, sem dinheiro para uma consulta médica de emergência. Guilherme assentiu, mas não se convenceu completamente. Bom, se precisar de alguma coisa, não sei se sentir mal novamente, meu cartão. Ele estendeu um cartão de visitas dourado com letras em relevo. Lia pegou com dedos ligeiramente trêmulos. Obrigada, Sr. Santos, mas tenho certeza de que estou bem. Guilherme saiu da cafeteria naquele dia com uma sensação estranha no peito. Durante a tarde, no seu escritório no 400º andar de um dos edifícios mais luxuosos da cidade, não conseguiu se concentrar completamente nos negócios. A imagem de Lia, ajoelhada no meio dos cacos de xícara, voltava constantemente à sua mente. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Guilherme jantou sozinho no seu apartamento de cobertura, pensando em alguém específico. Enquanto comia um jantar preparado por sua governanta e olhava a cidade iluminada através das janelas panorâmicas, se perguntava onde Lia estava, o que ela estava jantando, se ela estava bem. Na manhã seguinte, sexta-feira, Guilherme chegou à cafeteria no horário habitual, mas Lia não estava lá. Em seu lugar, uma garçonete mais velha, claramente menos experiente, atabalhoava-se entre as mesas. Onde está a Lia? Guilherme perguntou quando a substituta trouxe seu café. Ela ligou dizendo que estava passando mal. Doente, sabe como é? Guilherme assentiu, mas uma preocupação genuína começou a crescer em seu peito. Durante todo o dia, no escritório, se pegou pensando se Lia estava realmente doente ou se havia algo mais sério acontecendo. No sábado, decidiu passar pela cafeteria, mesmo sendo fim de semana, na esperança de encontrá-la. O estabelecimento estava fechado. No domingo, a inquietação havia se transformado em algo próximo à ansiedade. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Guilherme entrou na cafeteria com o coração ligeiramente acelerado e suspirou aliviado ao ver Lia atrás do balcão. Mas o alívio durou pouco. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras mais profundas, e se movia com uma lentidão que não conseguia disfarçar completamente. Bom dia, Sr. Santos. O de sempre? Bom dia, Lia. Está se sentindo melhor? Muito melhor. Obrigada por perguntar. Mais uma meia-verdade. Lia havia passado o fim de semana cuidando de vovó Celeste, que tivera uma crise cardíaca na quinta-feira à noite. Não havia dinheiro para hospital particular, e no público a espera havia sido de quase 8 horas. Lia não comera praticamente nada em 3 dias, guardando toda a comida disponível para as crianças e para ajudar na recuperação da avó. Guilherme percebeu que algo definitivamente não estava certo. A forma como Lia segurava a xícara, com mais cuidado que o necessário, como se temesse derrubá-la novamente. A respiração ligeiramente ofegante depois de caminhar da cozinha até sua mesa. O tremor quase imperceptível nas mãos. Durante a semana, Guilherme observou Lia com uma atenção que beirava a preocupação paterna. Ela continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas ele notou que ela praticamente não comia nada durante o expediente. Quando outros funcionários almoçavam, ela ficava organizando o estoque ou limpando mesas que já estavam limpas. Na quinta-feira, Guilherme tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ir direto para o escritório após o café da manhã, ficou no distrito financeiro, trabalhando remotamente de um café próximo, observando discretamente o movimento da Aroma em Sabor. Por volta das 14 horas, viu Lia saindo da cafeteria. Ela caminhava na direção do ponto de ônibus com passos que pareciam exigir esforço concentrado. Guilherme a seguiu discretamente, mantendo distância segura. Lia havia percorrido apenas 2 quadras quando aconteceu. Ela parou, apoiou-se numa árvore, respirou fundo algumas vezes e continuou caminhando. Mais meia quadra e ela parou novamente, dessa vez apoiando-se numa parede. Guilherme acelerou o passo, preocupado. Foi quando viu Lia simplesmente desabar na calçada. Se essa história está tocando seu coração, clique no botão Valeu demais para apoiar o canal. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que nos fazem refletir sobre o poder do amor verdadeiro. Guilherme correu. Quando chegou até ela, Lia estava consciente, mas claramente desorientada, sentada na calçada com o rosto pálido e gotas de suor frio na testa. Lia, o que aconteceu? Você está bem?
Senhor Santos? Ela murmurou, confusa. O que... Como... Você desmaiou. Vou chamar uma ambulância. Não. A resposta saiu quase como um grito desesperado. Por favor, não chame ambulância. Eu estou bem. Só preciso de 1 minuto. Guilherme se ajoelhou ao lado dela na calçada, sem se importar com o terno italiano que estava usando. Lia, quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ela hesitou, claramente relutante em responder. Comi hoje de manhã. O quê? Um pão. E ontem? Silêncio. E anteontem? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lia. Guilherme entendeu. Não eram apenas problemas de saúde aleatórios. Era desnutrição. Era fome. Lia, onde você mora? Vou te levar para casa. Não precisa, Sr. Santos. Posso pegar o ônibus. Não seja ridícula. Você acabou de desmaiar na rua. Guilherme a ajudou a se levantar e a acompanhou até seu carro, um BMW preto estacionado a algumas quadras de distância. Durante todo o trajeto, Lia deu instruções em voz baixa, claramente constrangida por estar levando um empresário milionário até sua humilde residência. Quando chegaram ao prédio modesto no subúrbio, Guilherme insistiu em acompanhá-la até o apartamento. Queria ter certeza de que ela chegaria bem e, se fosse honesto consigo mesmo, estava curioso sobre a vida real de Lia fora da cafeteria. O que ele viu quando Lia abriu a porta do apartamento o chocou profundamente. O espaço era ainda menor do que ele havia imaginado. Na sala minúscula, 2 crianças pequenas estavam sentadas no chão assistindo a uma televisão antiga. A menina mais nova, que devia ter uns 4 anos, correu para abraçar as pernas de Lia quando ela entrou. Mamãe, você chegou cedo hoje? Sim, meu amor. Mamãe não estava se sentindo muito bem. O menino mais velho, de uns 7 anos, levantou os olhos da televisão e olhou curiosamente para Guilherme. Quem é ele, mãe? Este é o senhor Santos, um cliente da cafeteria onde a mamãe trabalha. Ele me trouxe para casa porque eu não estava me sentindo bem. Guilherme cumprimentou as crianças com gentileza, mas seus olhos percorriam o ambiente, captando detalhes reveladores. Móveis que já haviam conhecido dias melhores, uma geladeira que fazia um barulho preocupante e, principalmente, uma ausência quase total de comida visível. Na cozinha, a mesa estava vazia, exceto por algumas contas empilhadas. Guilherme conseguiu ver algumas palavras: vencido, urgente, última notificação. Lia, claramente constrangida, tentava distrair as crianças e limpar rapidamente alguns brinquedos espalhados pelo chão. Mamãe, posso fazer um sanduíche? A menina perguntou. Daqui a pouco, Ana. Primeiro a mamãe precisa descansar um pouquinho. Mas estou com fome, mamãe. A frase inocente da criança ecoou pelo apartamento pequeno como um soco no estômago de Guilherme. Ele olhou para Lia, que havia ficado visivelmente tensa. Sr. Santos, obrigada por me trazer para casa. O senhor já pode ir. Eu estou bem agora. Mas Guilherme não se movia. Estava processando a situação completa. Lia desmaiando na rua por desnutrição, as crianças pedindo comida, as contas vencidas na mesa, a ausência de qualquer sinal de abundância ou mesmo adequação alimentar. Lia, posso falar com você por 1 minuto? Em particular? Ela hesitou, mas acabou acompanhando-o até a pequena varanda do apartamento. Me conta o que está acontecendo aqui, Guilherme disse gentilmente, mas com firmeza. Não está acontecendo nada, Sr. Santos. Só estou passando por uma fase difícil. Vai passar. Lia, você desmaiou na rua por falta de comida. Suas filhas estão pedindo comida e você não tem o que dar. Isso não é uma fase difícil, isso é uma emergência. As palavras saíram com mais intensidade do que Guilherme pretendia, mas a situação o estava afetando de uma forma que não esperava. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lia. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria... Eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De estar lutando para sobreviver? De trabalhar 12 horas por dia tentando sustentar sua família? É que... A vovó está doente, precisa de remédios caros. As meninas precisam de comida, de roupas, de material escolar. Eu faço o que posso, mas o salário nunca é suficiente. Onde está o pai delas? Lia fechou os olhos como se a pergunta causasse dor física. Ele foi embora quando soube que eu estava grávida da Ana. Disse que já tinha responsabilidades demais com Pedro. Nunca mais apareceu.
E sua família? Só tenho a vovó. E ela precisa de mais cuidados do que pode oferecer. Guilherme sentiu uma raiva crescer no peito. Não de Lia, mas da situação injusta em que ela se encontrava. Uma mulher trabalhadora, dedicada, honesta, passando fome para alimentar 2 crianças e uma idosa doente, enquanto ele gastava mais em uma única refeição num restaurante caro do que ela tinha para alimentar a família inteira por uma semana. Lia, eu quero te ajudar. Não posso aceitar caridade, Sr. Santos. Não é caridade. É uma oportunidade de trabalho. Guilherme havia tomado uma decisão impulsiva, mas que fazia sentido completo na sua mente. Eu preciso de alguém para gerenciar a parte administrativa da minha casa. Alguém de confiança, organizada, responsável. O salário seria 3 vezes o que você ganha na cafeteria, com carteira assinada, plano de saúde para toda a família, vale alimentação. Lia o olhava como se ele estivesse falando em outro idioma. Senhor Santos, eu não sei fazer trabalho administrativo. Sei que sabe. Eu te observo há meses. A forma como você organiza a cafeteria, como administra múltiplas tarefas ao mesmo tempo, como trata com pessoas. Você tem exatamente as qualidades que procuro. Na verdade, Guilherme estava inventando o trabalho na hora, mas sabia que encontraria formas reais de Lia contribuir para suas empresas. O importante era tirá-la daquela situação desesperadora. Posso pensar sobre isso? Claro, mas enquanto você pensa, deixe eu cuidar do imediato. Guilherme pegou o telefone e discou para um serviço de delivery de supermercado premium que conhecia. Quero fazer um pedido para entrega urgente, ele disse ao atendente, dando o endereço de Lia. Leite, pão, ovos, carne, frango, arroz, feijão, frutas, verduras, tudo que uma família de 4 pessoas precisa para 2 semanas. Senhor Santos, eu não posso aceitar isso, Lia protestou. Pode e vai aceitar. E amanhã você me dá a resposta sobre o trabalho. Quando as compras chegaram 1 hora depois, as crianças ficaram extasiadas. Ana batia palmas vendo as sacolas sendo descarregadas, enquanto Pedro ajudava a organizar os produtos na geladeira com a seriedade de um adulto. Guilherme ficou para o jantar. Foi uma das refeições mais significativas de sua vida. Sanduíches simples feitos por Lia, suco natural e conversas com 2 crianças que o encheram de perguntas sobre carros, prédios altos e se ele conhecia algum super-herói de verdade. Durante a refeição, uma senhora idosa saiu do quarto apoiada numa bengala. Era a vovó Celeste, que Lia apresentou com carinho e respeito visíveis. Vovó, esse é o Sr. Santos. Ele trouxe todas essas coisas gostosas para nós. Dona Celeste olhou para Guilherme com olhos cansados, mas gentis. Muito obrigada, moço. Fazia tempo que não via minha neta sorrir assim. A frase da idosa tocou Guilherme profundamente. Ele olhou para Lia e percebeu que era verdade. Ela estava sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que ele a conhecera. Naquela noite, no seu apartamento de cobertura, Guilherme não conseguiu parar de pensar na diferença entre os 2 mundos que havia experimentado no mesmo dia. De manhã, fecharam um contrato de 15 milhões de reais numa reunião que durou 2 horas. À noite, havia visto uma família inteira ficar genuinamente feliz, com compras de supermercado que custaram menos do que ele gastava numa única conta de restaurante. Se você chegou até aqui nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mostram como pequenos gestos podem mudar vidas para sempre. Na manhã seguinte, Guilherme chegou à cafeteria ansioso para ouvir a resposta de Lia. Ela estava lá pontual como sempre, mas havia algo diferente nela. Parecia ter mais energia, mais cor no rosto. Bom dia, Sr. Santos. Bom dia, Lia. E então, ela respirou fundo antes de responder. Eu aceito. Aceito o trabalho. Ótimo. Pode começar na segunda-feira? Preciso dar 2 semanas de aviso aqui. 1 semana é suficiente. Vou falar com seu chefe. Guilherme não deu chance para Lia protestar. Dirigiu-se diretamente ao senhor Cardoso e explicou que estava oferecendo uma oportunidade melhor para Lia. Como era cliente importante, sua palavra teve peso e o aviso de 1 semana foi aceito sem problemas. Durante aquela semana, Guilherme organizou tudo para receber Lia em sua nova função.
Criou um escritório para ela numa das salas de sua cobertura, comprou equipamentos e realmente desenvolveu tarefas administrativas que ela poderia realizar: organização de documentos pessoais, coordenação de serviços domésticos, gestão de sua agenda pessoal. No primeiro dia de trabalho, Lia chegou à cobertura de Guilherme vestindo sua melhor roupa, uma blusa azul clara e uma saia preta que, mesmo sem ser de grife, a faziam parecer elegante e profissional. A cobertura a impressionou, mas não da forma que Guilherme esperava. Em vez de parecer intimidada, Lia caminhava pelo espaço com naturalidade, como se pertencesse ali. É muito bonito, Sr. Santos. Deve ser incrível acordar com essa vista todos os dias. É sim, mas às vezes é silencioso demais. A resposta saiu mais reveladora do que Guilherme pretendia. Lia o olhou com curiosidade, mas não comentou. O trabalho de Lia se revelou genuinamente útil desde o primeiro dia. Ela organizou documentos que estavam há anos em desordem, criou sistemas de arquivo eficientes e trouxe uma organização para a vida pessoal de Guilherme que ele não sabia que estava precisando. Mas o mais importante eram as conversas. Durante as pausas para café, Lia contava sobre as filhas, sobre os progressos de vovó Celeste com os novos medicamentos que agora podiam custear, sobre os planos que tinha para o futuro das meninas. Guilherme se viu compartilhando detalhes de sua própria vida que raramente discutia com alguém. Falou sobre a pressão de administrar empresas, sobre a solidão de ter sucesso financeiro, mas não ter com quem compartilhar verdadeiramente, sobre como havia construído um império, mas se esquecido de construir uma vida. Pedro quer ser arquiteto. Lia contou numa tarde enquanto organizavam contratos. Ele vive desenhando casas e prédios. Diz que vai construir uma casa grande para a vovó não sentir frio no inverno. E a Ana? Ana quer ser médica, para cuidar da vovó e de todas as vovós do mundo, segundo ela. Guilherme sorriu. São sonhos lindos. São, sim. E agora, graças ao Senhor, talvez possam se tornar realidade. A gratidão na voz de Lia tocou Guilherme de uma forma inesperada. Não era apenas agradecimento profissional. Era o reconhecimento de que ele havia mudado o rumo de suas vidas. Conforme as semanas passavam, Guilherme percebeu que estava ansioso para chegar em casa todos os dias, não pela cobertura luxuosa ou pelas facilidades que o dinheiro podia comprar, mas pela presença de Lia, pelas conversas, pelos sorrisos, pela forma como ela trazia vida para espaços que antes eram apenas bonitos e vazios. Numa sexta-feira, Lia mencionou casualmente que as meninas estavam curiosas para conhecer onde ela trabalhava. Elas podem vir aqui no sábado, se você quiser, Guilherme ofereceu impulsivamente. O senhor tem certeza? Elas são muito curiosas e fazem muitas perguntas. Tenho certeza. No sábado, Lia chegou com Pedro e Ana. As crianças ficaram maravilhadas com a cobertura, mas o que mais impressionou Guilherme foi como elas se comportaram. Eram educadas, respeitosas, curiosas de forma inteligente. Pedro ficou fascinado com a vista da cidade e fez dezenas de perguntas sobre os prédios que podia ver da janela. Ana descobriu a biblioteca de Guilherme e pediu para ele ler uma história para ela. Sentado na poltrona da sala, com Ana no colo folheando um livro ilustrado, Pedro ao lado fazendo perguntas sobre arquitetura e Lia sorrindo da cozinha enquanto preparava um lanche, Guilherme teve uma revelação. Aquilo se parecia com uma família, e ele gostava dessa sensação mais do que qualquer sucesso profissional que já havia experimentado. Durante as semanas seguintes, os sábados com Lia e as meninas se tornaram uma tradição não oficial. Guilherme levava a família para parques, museus, shopping centers, via Pedro se maravilhar com exposições de arquitetura e Ana fazer amizade instantânea com todas as crianças que encontrava. Mas eram os momentos simples que mais o tocavam. Pedro ajudando-o a preparar pipoca para assistir filme. Ana desenhando retratos da família, que agora incluía um tio Guilherme sempre sorridente. Lia relaxada no sofá, rindo das palhaçadas das filhas, parecendo anos mais jovem que a mulher exausta que ele conhecera na cafeteria. Foi durante uma dessas tardes que Guilherme percebeu que havia se apaixonado. Não foi uma revelação dramática, mas uma certeza suave que se instalou enquanto observava Lia, explicando pacientemente uma lição de matemática para Pedro.
Lia não era apenas bonita, embora fosse, especialmente agora que não carregava mais o peso da desnutrição e do estresse extremo. Ela era inteligente, carinhosa, forte e tinha uma forma de ver o mundo que desafiava tudo o que Guilherme pensava saber sobre o que era realmente importante na vida. Quando olhava para ela interagindo com as filhas, via uma mãe dedicada que havia sacrificado tudo por amor. Quando a observava trabalhando, reconhecia uma profissional competente que absorvia conhecimento rapidamente e trazia perspectivas únicas para problemas complexos. Quando conversavam sobre sonhos e planos, encontrava uma mulher que havia mantido a esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Guilherme começou a se perguntar se Lia sentia algo semelhante por ele. Notou que ela sorria mais em sua presença, que aceitava convites para passeios que iam além do necessário profissionalmente, que parecia confortável em sua casa, como se fosse um espaço compartilhado. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizavam documentos no escritório, Lia fez um comentário que mudou o rumo da conversa. "Senhor Santos, posso perguntar uma coisa pessoal?" "Claro, e me chama de Guilherme, por favor." "Guilherme," ela corrigiu com um sorriso, "por que você nunca se casou? Um homem como você deve ter tido muitas oportunidades." A pergunta o pegou desprevenido. Ele parou de organizar os papéis e a olhou. "Sempre estive focado no trabalho e nunca encontrei alguém que me fizesse querer construir algo maior que uma empresa." "E agora?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Guilherme percebeu que era o momento de ser honesto. "Agora eu encontrei." Lia o olhava com uma intensidade que fez o coração dele acelerar. "Lia, posso ser completamente honesto com você?" "Pode. Eu me apaixonei. Por você, pelas meninas, pela família que vocês são. Vocês transformaram minha casa num lar, minha vida num propósito." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Lia o observava como se estivesse processando palavras em um idioma estrangeiro. "Guilherme, você tem certeza do que está dizendo?" "Absoluta. Sei que nossa situação é complicada. Eu sou seu chefe. Você é minha funcionária. Sei que existe uma diferença de classe social que as pessoas vão julgar, mas nada disso importa para mim. O que importa é que eu amo você." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lia. "Eu também sinto algo por você." Ela sussurrou. "Como não sentir? Você salvou nossa família. Tratou minhas filhas como se fossem suas. Me deu dignidade de volta, esperança. Mas você está preocupada com alguma coisa." "Estou. Guilherme, você é um homem rico, poderoso, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que escolheria uma mãe solteira, ex-garçonete, com 2 filhas e uma avó doente? Porque essas coisas não definem quem você é, Lia. Você é a mulher mais forte que já conheci. É inteligente, carinhosa, trabalhadora. É uma mãe incrível. E uma pessoa que manteve a dignidade mesmo quando a vida te deu todos os motivos para desistir." Guilherme se aproximou dela e pegou suas mãos. "Lia, você me fez descobrir que sucesso real não é ter dinheiro. É ter alguém para dividir a vida. É ter uma família. É acordar todos os dias sabendo que você faz diferença na vida de pessoas que ama." Elas se beijaram ali mesmo, entre pilhas de documentos e contratos milionários, num beijo que selou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Mas tenho medo," Lia confessou quando se separaram. "Medo de que um dia você se canse da nossa realidade, das responsabilidades, das limitações." "Nunca," Guilherme respondeu com convicção. "Sua realidade se tornou minha realidade. Suas filhas são como filhas para mim. Vovó Celeste é como uma avó que nunca tive. Vocês são minha família, Lia." Os meses seguintes foram de adaptação e crescimento. Guilherme e Lia mantiveram a relação em segredo inicialmente, querendo ter certeza de seus sentimentos antes de envolver as crianças. Mas Pedro e Ana não eram bobas. Começaram a notar que o tio Guilherme aparecia cada vez mais na vida delas, que ele conhecia suas comidas favoritas, seus horários de escola, seus sonhos e medos. Numa noite de sábado, durante um jantar na cobertura, que havia se tornado rotina semanal, Ana fez uma pergunta que pegou os adultos desprevenidos. "Tio Guilherme, você vai casar com a mamãe?" Lia quase engasgou com o suco que estava bebendo. Guilherme ficou vermelho, mas decidiu ser honesto. "Por que você pergunta isso, Ana?"
Porque vocês ficam se olhando igual o príncipe e a princesa dos filmes, e você cuida da gente igual um papai. Pedro, mais observador que a irmã, acrescentou: e a mamãe fica mais feliz quando você está aqui. A inocência das crianças quebrou qualquer tensão que pudesse existir. Lia e Guilherme riram, e ele decidiu que era hora de ser completamente transparente. Ana, Pedro, eu amo muito a mãe de vocês, e amo vocês também. Se ela aceitar, eu gostaria muito de casar com ela e ser oficialmente o pai de vocês. As crianças ficaram eufóricas. Ana bateu palmas e começou a planejar em voz alta como seria o casamento. Pedro, mais sério, perguntou se isso significava que eles poderiam morar na cobertura e se ele poderia ter um quarto só para ele. Se essa história está emocionando você tanto quanto emocionou a mim, clique no botão Valeu demais para apoiar o canal. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que mostram como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. O pedido de casamento oficial aconteceu um mês depois, numa noite especial que Guilherme planejou cuidadosamente. Ele transformou o terraço da cobertura num cenário romântico, com velas, flores e uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Mas o mais importante foi que ele incluiu toda a família na ocasião. Pedro e Ana ajudaram com a decoração. Vovó Celeste, que havia se mudado para a cobertura numa suíte adaptada especialmente para ela, estava presente numa cadeira confortável, e até mesmo o Sr. Cardoso da cafeteria foi convidado para testemunhar o momento. Quando Guilherme se ajoelhou diante de Lia com um anel que brilhava tanto quanto as luzes da cidade, suas palavras foram simples, mas profundas. Lia, você me ensinou que riqueza real são os momentos que compartilhamos, as risadas que ecoam pela casa, o amor que cresce a cada dia. Quer formar oficialmente a família que meu coração já escolheu? O sim de Lia veio acompanhado de lágrimas de felicidade e do abraço coletivo das crianças, que não conseguiram esperar a resposta oficial para começar a comemoração. Os preparativos do casamento foram uma celebração em si. Lia queria algo simples, mas Guilherme insistiu numa cerimônia que honrasse a jornada que percorreram juntos. Decidiram por uma festa na cobertura, decorada como um jardim suspenso, com vista para a cidade onde tudo começou. Pedro seria o pajem, carregando as alianças com o orgulho de quem finalmente teria um pai oficial. Ana seria a dama de honra, espalhando pétalas pelo caminho da mãe com a alegria contagiante de seus 6 anos. Durante os preparativos, Guilherme oficializou a adoção de Pedro e Ana. Quando os papéis foram assinados, os 3 choraram de emoção. Pedro abraçou Guilherme e disse: agora você é meu pai de verdade. Ana se grudou nele e sussurrou: agora temos uma família completa. O casamento foi exatamente como sonharam: íntimo, emocionante e cheio de amor genuíno. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Guilherme e Lia se beijaram enquanto eram cercados por Pedro, Ana e até vovó Celeste, que insistiu em participar do abraço familiar. Durante a festa, Guilherme fez um discurso que tocou todos os presentes. Há um ano eu pensava que sucesso era acumular riqueza. Hoje, sei que sucesso é acordar todos os dias numa casa cheia de amor, ter crianças me chamando de pai, ter uma esposa que me faz querer ser um homem melhor. Lia me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Lia também quis falar. Houve momentos em que pensei que não conseguiria dar uma vida digna para minhas filhas. Guilherme nos mostrou que anjos podem aparecer disfarçados de clientes de cafeteria. Ele não apenas mudou nossa situação financeira, ele nos deu uma família completa, amor verdadeiro e a certeza de que os sonhos podem se tornar realidade. Pedro, que havia pedido para falar, segurou o microfone com seriedade de adulto. Obrigado, papai Guilherme, por cuidar da nossa família. Agora a mamãe sorri todos os dias, a vovó tem remédios bons, e eu posso sonhar em ser arquiteto de verdade. Ana, não querendo ficar para trás, simplesmente disse: papai Guilherme, eu te amo muito. Obrigada por fazer a mamãe feliz e por me dar um irmão legal. A espontaneidade das crianças arrancou lágrimas de todos os convidados e mostrou que aquela família havia se formado naturalmente, baseada em amor verdadeiro. 2 anos depois do casamento, a vida da família Santos havia encontrado um equilíbrio perfeito.
Guilherme continuava administrando suas empresas com sucesso, mas agora com prioridades claras. Família em primeiro lugar, sempre. Lia havia se tornado muito mais que uma assistente administrativa. Guilherme descobriu que ela tinha talento natural para negócios e a promoveu para diretora de recursos humanos de uma de suas empresas. Sua experiência de vida e empatia natural faziam dela uma líder excepcional. Pedro estava estudando numa escola particular excelente, desenvolvendo seu talento para a arquitetura em cursos extras. Ana descobrira paixão por medicina veterinária. Queria cuidar de animais abandonados quando crescesse. Vovó Celeste, agora com 80 anos, estava mais saudável que nunca. Os melhores cardiologistas cuidavam de sua saúde, e ela havia se tornado a rainha da cobertura, recebendo visitas das amigas para tardes de chá e histórias. Numa manhã de domingo, durante o café da manhã em família no terraço, Lia fez um anúncio que deixou todos eufóricos. Tenho uma novidade para vocês. Vamos ter um bebê. A reação foi instantânea. Guilherme gritou de alegria e a pegou no colo. Pedro e Ana ficaram extasiados com a ideia de ter um irmãozinho. Vovó Celeste bateu palmas e disse que estava feliz de poder conhecer mais um bisneto. Quando o bebê nasceu, uma menina linda que recebeu o nome de Sofia, a família estava completa de uma forma que superava todos os sonhos que qualquer um deles poderia ter imaginado. Guilherme, segurando Sofia pela primeira vez, olhou ao redor do quarto do hospital. Lia estava radiante na cama. Pedro e Ana disputavam quem ia segurar a irmãzinha primeiro. Vovó Celeste observava tudo com lágrimas de felicidade nos olhos. 5 anos antes, ele era um homem rico, mas solitário. Agora era um homem verdadeiramente próspero, marido apaixonado, pai de 3 filhos, neto de uma avó adotiva que o enchia de carinho. Numa tarde, anos depois, Guilherme passou em frente à antiga cafeteria Aroma em Sabor, que havia fechado durante a pandemia. Parou e observou o local vazio onde tudo começou. Ali foi onde ele conheceu Lia. Ali foi onde viu pela primeira vez a força e dignidade que se tornariam as bases de sua família. Ali foi onde aprendeu que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais simples. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Lia ajudando Pedro com um projeto de arquitetura, Ana ensinando Sofia a desenhar e vovó Celeste contando histórias na poltrona da sala. A cobertura estava cheia de vida, de risadas, de amor. Estava cheia de família. Sentado à mesa do jantar, observando sua família ao redor, Guilherme sorriu. Havia construído um império empresarial, mas sua maior conquista estava ali. O amor de uma mulher extraordinária, o carinho de filhos que o escolheram como pai e a certeza de que havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso. Pedro levantou o copo de suco e fez um brinde espontâneo. Pela nossa família, pela mamãe que é a mais corajosa do mundo, pelo papai que cuida de todos nós, pela vovó que conta as melhores histórias, pela Ana que desenha lindos retratos e pela Sofia que vai ser a bebê mais inteligente do mundo. Todos riram e brindaram. Era um momento simples, mas que valia mais que todos os milhões no banco. Aquela noite, quando as crianças foram dormir e vovó Celeste estava descansando, Guilherme e Lia ficaram sozinhos no terraço, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Lia perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. De nada, Guilherme respondeu sem hesitar. Você me deu tudo que eu nem sabia que estava procurando. E você me deu uma vida que eu nunca imaginei que fosse possível. Eles ficaram em silêncio, contemplando a cidade lá embaixo. Nas janelas iluminadas dos prédios, outras famílias viviam suas próprias histórias, algumas lutando como Lia havia lutado, outras procurando sentido como Guilherme havia procurado. Sabe o que mais me impressiona nessa nossa história? Lia disse depois de um tempo. O quê? Como tudo começou com um café. Um simples café que você pedia todos os dias. Guilherme sorriu. O melhor café da minha vida. E assim terminamos mais uma história que nos ensina que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e transformar vidas de formas que jamais imaginamos. Uma história que nos mostra que verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em sorrisos compartilhados, abraços sinceros e famílias construídas com amor. Lia serviu café para um milionário durante meses, sem saber que estava servindo muito mais que uma bebida. Estava servindo esperança,
para um coração solitário e encontrando no processo a salvação para sua própria família. Se essa história tocou seu coração profundamente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com pessoas que precisam acreditar no poder transformador do amor. Deixe nos comentários se você já viveu ou presenciou uma situação semelhante e como pequenos gestos de bondade mudaram sua vida ou a vida de alguém próximo. Obrigado por fazer parte dessa família que cresce a cada dia, espalhando histórias que restauram nossa fé na humanidade. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que vai emocionar e inspirar. Até lá!